nos segue e que curte os assuntos aqui do canal. Esse canal foi criado na intenção de subsidiar recursos para o lar espiritual Amigos da Longevidade. O objetivo desse espaço é o de abrigar idosos em sua jornada rumo ao plano espiritual de forma calma e tranquila, com dignidade e amor. Mas para isso, necessitamos da sua inscrição, todos os likes possíveis e bastante comentários. Não importa a sua fé dogmática, pois todos vamos ficar velhos e colocados à margem da sociedade. Assim como todos os mestres que já se fizeram presentes entre nós disseram, entre outras palavras, que nunca chegaremos à iluminação se não nos amarmos e praticarmos o bem para com todos. Somos filhos de um único Deus. Vai lá, divulgue o canal, deixe seus likes, façam bastante comentários. O YouTube vai entender que esse canal vale a pena e levará para mais e mais pessoas. Grato por sua atenção e colaboração. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, é com prazer que estamos de volta com a permissão de Deus, de Jesus, mentores e colaboradores do canal. No programa de hoje vamos tratar de um assunto bastante polêmico, que é o livre-arbítrio, que está no Livro dos Espíritos, terceira parte, questões de 843 a 850. O que nos difere dos animais irracionais, o nome já diz, aqueles que não raciocinam, não pensam, agem por instinto. No nosso caso, seres racionais, o nosso raciocínio controla tudo. Já constatamos isso em programas anteriores. Bom, mas o livre-arbítrio nos coloca na condição de não máquina, nos revela os Espíritos na questão 843, visto que temos liberdade para pensar e operar. Mas vejamos o que o Espírito Miramês nos traz sobre essa questão. O livre-arbítrio é, pois, uma disposição de semear. Os pensamentos são sementes formadas no corpo sagrado da alma. Porém, ela é obrigada a colher seus frutos. A doutrina espírita, inspirada no Cristo de Deus, veio ensinar aos homens como escolher o que plantar na lavoura do mundo e das criaturas. É nessa escolha que a vida pode nos surgir cheia de esperança. Se o homem não conseguiu ainda limpar seus pensamentos dos contrários da caridade, deve esforçar-se mais um pouco, passando a orar com mais fé, porque ninguém pode livrá-lo do mal, a não ser ele mesmo. Se ontem seus pensamentos estavam desgovernados, não obedecendo à sua vontade, que se esforce de novo, descondicionando seu mundo mental de velhos acordos com o mal e esforçando-se no novo plantio, que a terra é boa e dadivosa, disse Pedro Vaz de Caminha ao escrever ao rei de Portugal. Ele falava da terra física e nós, o acompanhando, mostramos que a terra espiritual, as mentes dos nossos irmãos em Jesus, nas quais existem terras boas e terras dadivosas. E se plantando nelas, tudo dá e corresponde aos nossos sentimentos. Na nossa primeira infância, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio naquilo que nos convém, isto é, de acordo com o que a idade reclama. Mas, segundo os espíritos, a liberdade de agir está no desejo de querer fazer, ou seja, nessa fase, nossa liberdade é nula, que há uma dependência de tudo que rodeia a criança. À medida que cresce, se desenvolve essa faculdade moldada pelas suas experiências diárias. Miramês comenta que há, na verdade, liberdade de agir, porque agir é plantar, mas somos forçados a colher o que lançamos na leira do mundo e na lavoura da mente humana. Essa é a lei de justiça.
Pela vontade, a escolha é nossa, e é o que é obedecida pela nossa maturidade espiritual. Nas primeiras fases da vida, certamente que escolhemos mal e mal usamos as nossas possibilidades. No dizer dos que não compreendem o trabalho de Deus, porque tudo dá certo nas linhas da programação da luz. O tesouro que Deus colocou na engrenagem da alma vai despertando como que por encanto e transformando-se em faculdades enobrecidas. De posse delas, vamos entender quais os caminhos que devemos tomar pela força da caridade e do amor que começamos a perceber. Conscientizamo-nos, porém, de que é nosso dever amar a Deus em todas as direções. E aí estão as leis reunidas e as religiões concentradas. É importante dizer, segundo os espíritos, que as predisposições que trazemos ao nascer referem-se a vidas passadas e que, conforme seu adiantamento, seja ele mais ou menos adiantado, essas predisposições podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos, querer é poder. Miramês nos fala o seguinte a esse respeito: o que buscamos pelos processos da vida, encontramos pelos processos da justiça de Deus. É o pedir e obtereis, é o batei e abre-se-vos-á. A nossa predisposição é, pois, condicionamento de vidas e mais vidas que tivemos, alimentando ideias e acumulando forças, por vezes negativas, que sobem à mente. Daí, lhe darmos o nome de predisposições instintivas, que a mente positiva recebe do centro da consciência e transforma em atos, até que o espírito descubra a fonte dos seus sofrimentos e passe a se corrigir, certo de que o Cristo constitui força indispensável e que oferece os meios de combater esses miasmas que turvam a alma e a cega. Outra questão está no que Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, e eles respondem que acontece muito mais do que a nossa vã filosofia possa imaginar e muitas vezes regem a nossa vida. Lembremos que as influências boas e más existem, qual o caminho a seguir depende do nosso livre-arbítrio. Miramês nos esclarece dessa forma: a matéria tem grande influência sobre o espírito, entretanto, deve esforçar-se para a sua devida libertação e, para tanto, deve renunciar a muitos impulsos que os instintos animais o possam envolver: a raiva, a cólera, o ciúme e por aí vai. A alma encarnada é capaz de grandes coisas, desde quando conhece a verdade. Jesus concedeu à Terra 2 planos resplandecentes para dotar de poderes a alma envolvida na carne, visando a disciplinar as investidas inferiores. Cabe ao ser humano, mesmo em ambiente negativo, esforçar-se para escolher o bem e viver o amor, e é desse esforço que a luz passa a surgir. Para reconhecer uma alma, o caminho é verificar a sua vida. Os seus feitos dizem o que ela é, porque não é matéria, nem tampouco o ambiente exerce a ação, mas a alma que se movimenta na carne. As influências são necessárias no campo de luta, como escola. O verdadeiro aprendizado é individual, dado a cada um segundo as suas obras. O homem que faz esforço para melhorar espiritualmente recebe a influência dos bons espíritos, sendo induzido para melhores caminhos. O organismo
é certo que traz certa influência, contudo, o espírito é o comandante, e não a matéria. Falando agora de aberrações da alma, acontece quando o mau uso do seu pensamento, aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota num de um escravo e o mal rico num de um mendigo. O espírito, porém, sofre por esse efeito e desse constrangimento, que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Miramês complementa essa resposta dos espíritos dada a Kardec assim: Jesus veio nos ensinar, espíritos encarnados e desencarnados, como sair das extravagâncias e percorrer os caminhos que nos dão paz ao coração. Ele não somente ensinou, como viveu as lições ministradas. Foi por isso que seus discípulos assimilaram rapidamente todos os conceitos que ele expunha. Vamos buscar em João, no capítulo 10, versículo 7, o seguinte, para nos ilustrar melhor a palavra de Jesus. Jesus, pois, eles ensinou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E tem mais sobre as aberrações. Quando elas são tomadas pela embriaguez, se serve de escusa, ou seja, de desculpa por esse ou aquele desvio de conduta, no que os espíritos respondem que não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as suas paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas. Para Miramês, a explicação é a seguinte: usando da embriaguez para cometer atos reprováveis, o ser humano, ao invés de cometer uma falta, verdadeiramente comete duas, por usar conscientemente de um estado provocado pela bebida e incorrendo numa outra falta. É a escola do desculpismo, tão velha quanto o mundo, e existe entre todos os povos. Até as leis dos homens acobertam um pouco a pessoa que se entregou ao vício, atenuando suas faltas com a justificativa do estado inconsciente em que se encontra. No entanto, as leis espirituais corrigem como culpados por dupla falta, porque os viciados têm plena consciência quando põem o primeiro pé na estrada das aberrações. Ainda existe embriaguez pior que a da bebida forte. É o ódio, o da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, por deixar a pessoa em perfeita lucidez para escolher, e a escolha é quase sempre a pior. Aos espíritas, nossos companheiros de tarefa de Jesus, lembremos que estamos sendo chamados e escolhidos para entender a verdade e passarmos a sua vivência. Mesmo que as lutas internas sejam duras, não devemos deixar de lutar todos os dias, horas, minutos. Estamos vivendo em um século em que podem acontecer grandes coisas e onde estará envolvida a humanidade inteira. Lembremos que em nosso caminhar temos dois estados da alma, o da selvageria e o da civilidade. Quando falamos em selvageria, é o instinto que predomina, enquanto o livre-arbítrio segue o da civilidade, o que não quer dizer que não existam selvagens entre os que comungam entre si os ensinos do Cristo. Viver em comunidade requer o sentimento de solidariedade, caridade, indulgência e perdão, requisitos esses que fazem sublimarmos o nosso livre-arbítrio rumo à regeneração moral com sabedoria e amor. Miramês relata o seguinte: a razão,
com o percorrer de milênios, se transforma em intuição e igualmente domina uma escala, até chegar ao ponto de a alma intuitiva no futuro não precisar mais da razão, simplesmente saber, ou seja, a alma dispensará o raciocínio para concluir, porque já sabe. A liberdade, mesmo relativa, nasce e cresce com a alma, dotando-a de algo mais do que a natureza divina é pródiga. Porém, a liberdade diante de Deus é sempre relativa, porque dependemos do Pai para sempre. Quanto mais crescemos, mais fazemos a sua vontade. Quando necessário, sejamos evoluídos ou atrasados, somos enviados para outros mundos se precisarmos buscar neles experiências que não podemos realizar na Terra. E é por mandato de Jesus que assim se processa. Lembremos que o selvagem é uma criança espiritual. O homem primitivo é quase igual ao animal, tocado pelos instintos mais profundos, mas o tempo dota-o de melhores condições no decorrer dos anos, porque também ele é filho de Deus, dotado de todas as qualidades espirituais que os espíritos elevados desfrutam agora no reino da luz. A criança, com a idade, não se torna adulto? Assim é o selvagem de hoje. No amanhã passará a ser civilizado e depois espiritualizado. Essa é a lei de amor e justiça que olha a tudo que Deus criou com o mesmo carinho e a mesma graça. Se entre nós, povo civilizado, encontremos alma selvagem, é nosso dever como cristão elevar sua condição e assim praticarmos a caridade, ou seja, não devemos impor o crescimento, pois tudo tem seu tempo e sua hora para acontecer. E por fim, neste quesito livre-arbítrio, Kardec pergunta sobre a posição social de um indivíduo influencia ou cria um obstáculo à sua liberdade e de seus atos. Na verdade, o que os espíritos respondem é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer obstáculos. Miramês pontua da seguinte forma essa questão: os recursos de Deus são variados e ilimitados, para que possamos entender seu poder e a sua existência como Pai amoroso e santo, que se encontra sempre junto a nós. O homem vive em sociedade, agredido em todas as suas faculdades, condicionados por todos os meios para despertar seus próprios valores internos. Às vezes, passa por isso sem perceber no início, porque a verdade é gradativa e em todas as frentes de evolução espiritual e mesmo física. A solução dos problemas se encontra dentro dele. Se está maduro e quer fugir da sociedade, o que pretende? Regredir não é permitido. Ele tem que avançar, queira ou não, e para tanto deve dar o primeiro passo no esforço próprio. Não há outro caminho. E é neste esforçar-se e avançar que a mão de Deus chega à sua cabeça por variados meios internos e de diversas modalidades externas. Estamos cercados pelas leis que não nos deixam parar nem regredir. O que pensamos, se encontrar parado, está fermentando. E se está fermentando, não está parado. E assim, se preparando novamente para caminhar com Jesus, que para nós, na Terra, é o único que sabe perfeitamente o caminho da felicidade e como ensiná-lo para a humanidade. Que bom que você chegou até aqui. Queremos agradecer do fundo dos nossos corações a satisfação de realizarmos essas reflexões. E se você quiser deixar um comentário, fique à vontade, responderemos com toda a atenção e carinho. Lembre-se, tudo é pensamento e as influências más ou boas só nos atingirá
tão somente pelo nosso livre-arbítrio. Paz e luz!